Mudei o culto de quarta-feira e a partir de hoje se chamará culto da vitória. Toda quarta-feira nós vamos ter um irmão e uma irmã da igreja que queira usar o altar e que queira contar a vitória que recebeu de Deus na sua vida. Pois a palavra de Deus diz: nós temos que falar do que vimos e do que ouvimos. E as pessoas crerão quando ouvirem. E como ouvirão se não tiver quem fale? Então qualquer irmão da igreja, sem distinção, que tenha um testemunho, que tenha uma história de vida, a partir de hoje, toda quarta-feira, nós vamos ouvir uma vitória. E depois vamos orar pela sua vitória. E você vai receber a sua vitória. Quem vem buscar a sua vitória nessa noite, será o Senhor com alegria. Então, glória a Deus por nós. Amém? Hoje, vocês vão ouvir um jovem aqui, o William, que tem uma história de vida. E eu acredito que não será só o depoimento dele hoje. Eu vou profetizar aqui. Vai ser o início do ministério dele. E esse moço tem ministério e ele vai ser um tremendo pastor. Então a igreja, nós vamos abrir o culto da vitória, ouvindo o testemunho deste servo de Deus. Vamos receber o Paulo de Deus. Boa noite, povo de Deus. Que a paz esteja com todos, né? Antes de começar a relatar aqui um pouco da minha vida, peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 25. Amém? A palavra de Deus diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. Aí você vem para o capítulo 44 e o versículo 22. Diz assim: apaguei as tuas transgressões como a neve, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te amo. Amém. O Espírito Santo quer entregar uma mensagem hoje para você. E eu vou começar a falar, começando pela minha infância. Eu tive o prazer, a honra de nascer em uma cristã. E a igreja lá na minha cidade, que eu fazia parte, tinha um maior orgulho de mim, porque era uma criança que era uma bênção, uma menina abençoada, orava, cantava, falava língua, saía orando todo mundo da igreja. E eu era pequenininho, e eu era toda arrumadinha, era uma casinha na igreja, e o pessoal dizia: olha o pastorzinho, esse menino vai ser um pastor, meu Deus. Ah, que coisa linda. E lá tinha uma banda filarmônica, né? Onde tocava aquele arte, cantava com aquilo, sonhava, porque criança tem um sonho muito. E um certo dia minha mãe me levou para ter aula de música, porque ela também acabou se cantando, e foi lá que eu aprendi e comecei a aprimorar, comecei a ficar bom. E saí para comecei a falar na cidade, todo mundo falando: rapaz, aquele menino, Estrelinha, esse é o nome e no decorrer que eu comecei a ser falado na minha cidade, eu comecei a conhecer muitos profissionais. E aí foi onde tudo começou. O meu pai se separou da minha mãe com 2 anos de idade, então eu cresci trabalhando para ajudar ela. E
E ele disse: não vai nada com ele. Tu é novo, tu é bonitinho. Tu vai, você vamos lá, você vai para o seu bem. Você fala, meu Deus, minha mãe, eu apanho. E eu apanhei, né? Aí, quando eu cheguei em casa, eu disse: mãe, o menino chamou para ficar ali, e vou me apanhar, e vou poder ajudar a senhora, vou ficar famoso, vou ficar rico, vou para casa. Isso, minha mãe, não, no mundo, é isso, não queria você para isso. Mas eu acabei conversando, a minha mãe liberou. E lá, eu fui para essa primeira banda, e quando cheguei lá, eu me deparei com aquela turma de tudo, parece que era tudo velho, e só eu, a criança no meio deles. E eles começaram a beber, a fumar, a falar palavrões. E quando eles iam algum palavrão, eu ficava pensando lá, meu Deus, não sei, uma brincadeira, não sabia que era vida dele, não sabia nada. E foi aí. Aí até que eu aprendi a tocar saxofone. Aí depois aí eu explicou porque a minha carreira secular estourou. E eu toquei, eu posso dizer a vocês que eu conheço o Nordeste em peso, conheço vários lugares do Brasil, toquei em algumas bandas famosas, que eu não gosto de falar o nome, mas o pessoal pergunta, eu disse: pronto, para você ter uma ideia, a banda que eu tocava, eu cheguei a fazer 10 shows em 4 dias. Muito, né? E no decorrer da minha vida, tocando, viajando, ganhando dinheiro, conhecendo as coisas do mundo, aquele pastorzinho que dava orgulho da igreja, que dava orgulho da sua mãe, chegou em casa com o cabelo pintado, com um pince, 3 brincos na orelha e fumando cigarro. Aí você imagina o que uma mãe acha. Uma mãe que criou o seu filho, dizendo que tudo aquilo que ele estava fazendo era errado. E eu cheguei daquele jeito, falando de vida, cheguei lá, porque eu estava sendo independente. Mas, por certo tempo, eu fui para um lugar onde um nome de uma banda recebeu um apartamento para morar. E lá eu comecei a ganhar mais dinheiro do que eu já ganhava lá na minha cidade. Então eu não sabia o que fazer com aquele dinheiro. E eu, toda noite, eu juntava aqueles meninos, como era responsável pela casa, eles vinham daquela banda ali, alguns amigos que eu fui na cidade. E todo o dinheiro que eu tinha só servia para me comer uma coxinha e um copo de suco por dia. E o resto era para beber, comprar droga e fumaça. Mas, em um certo dia, nesse mesmo lugar, eu cheguei a ter 2 convulsões, porque eu estava fraco, eu comecei a emagrecer, porque eu não estava me alimentando, estava desprezado, jogado, eu não sabia, o inimigo estava me derrubando aos poucos, porque o inimigo assim não derruba ele de uma vez só, ele vai derrubando a gente aos poucos. E a primeira vez a convulsão que eu caí, de repente eu levantei, mas a segunda vez não foi mais sério. Os meninos disseram que eu fui lá, batendo alguma coisa. E quando eu acordei, eles estavam rindo de mim, estavam zombando. Mas eu não tenho raiva deles porque eu sei que eles não estavam só, eles não estavam sob o efeito da droga. Mas para a honra e glória de Deus, 6 daqueles meninos que estavam comigo ali são servos de Deus. E um deles eu ganhei pela internet. Tanta gente usa a internet para ver coisa ruim, fazer coisa que não presta, ver pornografia. Eu ganhei um amigo meu que estava com a carreira lá em cima, tocando uma banda sertaneja, com uma passagem marcada para fazer uma turnê na Europa. E eu disse a ele: Thiago, vem embora, meu irmão, deixa que coisa melhor para você. E saiu do lugar, não, bicho, vem embora. E hoje o Thiago está lá na guarda na viagem. E quero dizer para vocês que nascer em uma cristã, um lugar de salvação do mundo. Ser filho de crente não quer dizer que já nasceu salvo. A gente tem que vigiar, tem que tomar conta de nossos filhos. E todo aquele meu dinheiro sendo depositado no saco furado, eu comecei a ficar frustrado. Comecei a ficar com medo de morrer. Eu ficava em um lugar sozinho e pensando que alguém estava me matar, ele estava no ônibus para viajar, ele estava
entrar em qualquer lugar, eu fico com medo de morrer. E até que um dia eu lembro que eu estava com 5 mil reais. E eu recebi uma proposta para ganhar mais 5. Eu disse mais 5, 10 mil, né? E essa proposta, irmãos, foi. Eu marquei um encontro com um certo rapaz em bar. E lá eu ia receber esses 5 mil reais para assassinar uma pessoa. Onde eu pude chegar, né? Porque nós somos alvo do inimigo. O teu pai é alvo do inimigo, a tua mãe, essa pessoa que está do teu lado é alvo do inimigo. Nós não podemos esquecer disso. Temos que vigiar dia e dia. E eu estava sem controle, eu não tinha mais controle, porque eu já tinha expressado a minha família, eu não queria mais voltar para casa, só queria viver perdido no mundo. Mas esse assassinato, Deus é muito fiel, porque tudo é errado. Tudo é errado. E foi onde eu vim para aqui para Maceió, né? E eu também ganhei um apartamento, né, para morar. E eu dividi esse apartamento com um amigo meu. E eles não me tiraram para montar no domingo porque eu era perdido. E nessa banda tinha 38 pessoas na equipe. E 2 delas eram evangélicas. Eram 2 meninos de lá da técnica, que é o pessoal que monta som, muitos meninos que levam a iluminação. E lá eu comecei a ajudar eles, a esse menino, porque eles tinham uma banda evangélica e aqueles meninos vão lá para tocar uma música porque eles não sabiam tocar. Eles eram iniciantes, né? E nesse mesmo tempo que eu comecei, aí o inimigo ficou irado. Aí foi que eu comecei a piorar a minha vida. Quando eu cheguei em casa, fui aqui para virar, eu disse, vou visitar. Cheguei lá, eu tive uma confusão com o meu padrasto e minha mãe. E eu estava muito sem controle, descontrolado, embriagado, drogado. Minha mãe disse, meu filho, eu vou chamar a polícia, não tem jeito. E essa é uma coisa que me dói muito, assim. É a segunda vez, eu acho que eu falo para o público, né? Eu disse que eu estava determinado a tirar a vida da minha própria mãe. Mas a minha mãe desistiu de mim por causa disso. Desistiu. Pois é, a minha vida sempre foi assim. Eu tinha tudo, achava que tinha tudo, mas não tinha nada, porque aquele que tem tudo, e acha que tem tudo, e não tem Jesus na vida dele, não tem nada. E você tem que adorar, porque Deus é fiel, você tem tudo. Você tem Jesus Cristo na tua vida. E eu lembro que eu ganhei um CD da minha mãe. E eu não dei valor a esse CD. E eu estava ligando para esses meninos, comecei a ensaiar com eles, agora eu disse para eles, vai ficar bonito. Agora você tem que arrumar um saxofonista, porque negócio de crente, negócio de conta de crente, tudo fora. Para lá esse negócio, essa é coisa do passado. O negócio agora é outro, né? Aí, eu disse, rapaz, eu vou atualizar. Eu vou ouvir aquele CD da minha mãe. Para ver, a minha mãe se engajou eles, né? Não está lá, é para Deus mesmo. Irmãos, o louvor é uma fantasia da igreja. Esse CDzinho que você compra ali na história é como uma chave. É uma chave que o Espírito Santo dá a oportunidade para você levar para casa. É a chave que o que teu pai precisa, tua mãe, da tua família. Aquela pessoa que você ora há muito tempo precisa dessa chave, precisa dessa semente ser plantada. Você tem plantado essa semente? Pois é. E eu comecei a ajudar eles. E um certo dia, aí eles receberam um convite para tocar na igreja. E ele chegou para mim e disse: a gente vai tocar hoje. Eu disse: rapaz, e o cara sabe que não veio, eu não posso fazer nada. Vamos passar tudo para guitarra, a gente faz o solo aí. Ele disse: não, vai ter que incluir. Aí ele disse: eu não, primeiro eu disse: eu não vou não, porque se
chega lá cheio de brinco, cheio de coisa. Eu cheguei na igreja da minha mãe semana passada, e quando eu cheguei 3 horas, eu fez misericórdia. Um cara com os cabelos pintados de rosa, um piso de 2 brincos, uma corrente de papai no mundo. Ai, meu Deus do céu. Eu digo assim, tá pior do que eu era ele, né? E eu disse, vamos lá. E quando eu cheguei na igreja, mas você pode dizer, rapaz, como é que você foi tocar em pecado? Que coragem é essa? Aí eu conto a história de um tanque, que eu vi no dia disso aí. Tinha um tanque cheio de tubarões. E dentro desse tanque estava a minha ligeira, assim, o pessoal tudo olhando, e caiu um menino lá dentro. E assim, tinha um rapaz assim, caiu lá dentro. E saiu matou 2 tubarões, pegou a menina, saiu andando, saiu do outro lado, todo mundo foi em cima. Rapaz, você deu a ajuda, mas que é isso? Ele disse, eu não quero saber de coragem, eu quero saber de forma abençoada que me empurrou lá dentro. A gente precisa de empurrão, isso foi um empurrão. E quando ele veio naquela igreja, o cara dizia assim, eu começou a olhar para a minha casa, na cabeça e disse, rapaz, irmão, aí eu beleza, entrei. E foi muito forte esse dia. E eu liguei para casa, mandei minha mãe comunicar ao pessoal que eu estava na igreja, estava tenso que eu tocar na igreja, porque, sei lá, eles iam ficar felizes, porque não estavam olhando para mim assim e diziam, rapaz, tu é o pior da família, tu não tem jeito não, tu vai acabar morrendo. Chegava em uma reunião da família, todo mundo saía, todo mundo me desprezava. Mas, meu irmão, Deus escolhe o pior da família. Deus olhou assim para a minha família e fez, ei, eu vou começar pelo pior. Não é você mesmo que eu quero. E nesse dia, quando um certo ponto dessa administração da igreja, o cantor da banda olhou assim para mim e disse, quero um toque só uma música aí. Pode tocar. Eu comecei a tocar. Quando eu comecei a tocar, veio uma coisa assim, eu comecei a pegar a cabeça, eu comecei a me tremer, e o pessoal começou a chorar, começou a se quebrantar, eu comecei a falar em línguas, mas aquilo foi comigo. E de lá para cá, eu não acredito mais em desviar, não. Porque Deus pode desviar o nosso Deus, a gente pode desviar os caminhos de Deus, mas Deus jamais desvia os nossos caminhos. Após o Senhor por isso, Deus é pior. Esse é um milagre, você está aqui. E hoje, aí saiu, meu Deus, que é isso? Sai aí, me matou? Aí disse, rapaz, há 15 dias atrás eu toquei para 30 mil pessoas, hoje eu toquei para 20 e não foi a mesma coisa. Meu irmão, a alma veio no dia. Aí saí para essa relação, irmão, você é a coisa de Deus, obrigado, não sei o que, vinha mais vezes. E quando eu cheguei lá fora, eu disse, rapaz, deixa eu ver que igreja é essa aqui. Quando eu olhei aqui o nome, Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu quero dizer para vocês que Deus é um Deus de milagres, um Deus de promessa, um Deus que me pegou você, pega aquele que está lá no mundo perdido, desiludido, perdido nas drogas, no alcoolismo, e traz aqui como trouxe em você e faz um verdadeiro adorador. Amém. Para terminar, agora eu tenho que falar do que fez embora. Eu abri mão daquele tudo que eu tinha, daquela vida de luxo, de fama, e fui viver sem nada pela fé. E eu sofri muito fazendo isso. É até forte, mas Deus é fiel. Deus levantou um homem com o nome Reverendo Leonardo. Que me ajudou muito para me estar aqui hoje.
não só financeiramente, como com orações, porque eu comecei a passar humilhações em casa, porque eu era aquele cara que não dava valor a ninguém, e de repente estava em casa, todo mundo dizia: tu, coisa da igreja, tu quer pegar quem lá, pô? Sai daí, pô. Tu não dá para ensinar. E as coisas foram acontecendo, eu comecei a conhecer bandas, pessoal evangélico, eu tive que me envolver com músicos cristãos. E foi onde eu conheci o reverendo João Luiz. E eu louvo a Deus pela vida dele, porque ele me deu essa oportunidade de estar aqui hoje. Sou muito grato, Senhor. E ele, um dia eu disse: rapaz, eu vou tocar aqui no louvor que der para levar, não vou tocar com Jesus fala, né? E eu disse: rapaz, eu quero encontrar uma igreja que você tinha que olhar antes. Mas quem é assim do jeito que eu sou todo coração, eu sou meio doidão por Jesus. E eu comecei a falar assim, a gente tocando na campanha de João Luiz, rapaz, no lugar para dar uma dele. E eu disse: aqui que eu vou ficar, e fiquei fiel, na hora da virada, quando ela me ajudou, me abençoou, falou comigo com os meninos, e até que eu vim parar aqui. E tem 6 meses que eu estou aqui, estou sendo muito abençoado, eu tenho emprego, tenho uma casa, tenho minha família restaurada, tenho uma namorada abençoada, eu abençoada nisso. E amém, eu vou chamar todo mundo aqui para a gente levantar um clamor com gratidão a Deus pelo que Ele fez na minha vida e o que Ele vai fazer na tua e na tua família. Amém. Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Tem que ser essa, irmão, porque graças a Deus, através dessa música que eu vou tocar agora, eu acho que centenas de pessoas passaram a me conhecer por causa da unção, por causa do que Deus tem feito na minha vida. E eu quero que você feche seus olhos e coloque a mão no seu coração. Aleluia. Deus de vitória.
Senhor.